Fala galera, no vídeo de hoje veremos a primeira temporada de Dandadan. Se gostarem e quiserem que eu traga outros animes, curtam o vídeo e comentem muito aqui embaixo. A história inicia com uma garota conversando com seu namorado delinquente. Ele demonstra ser incrivelmente babaca e ela tenta dar um chute nele, porém como é mais fraca acaba apanhando. Dessa forma eles terminam, e na sala de aula a garota estava muito triste, pois ele era seu primeiro namorado. Basicamente ela só namorou com ele pois parecia o Ken Takakura, um ator japonês antigo. Ela se chama Momo e enquanto andava pela escola viu algumas pessoas fazendo bullying com o garoto. Ela apareceu para ajudá-lo, e quando os outros pararam de jogar coisas no menino, ela foi embora. Ele entendeu errado a situação, pensando que ela estava apaixonada pelo ocultismo, pois esse seria o único motivo para a garota falar com ele. O garoto mostra para ela o que estava lendo, mas ela diz não acreditar em aliens ou coisa parecida. Mesmo Momo dizendo não estar interessada, ele não parava de falar. E como ela estava com muita raiva de ter tomado um pé na bunda, disse que ele era muito chato e esse era o motivo dele não ter amigos. Contudo, ela viu que exagerou e pediu desculpa. Assim, ela pega a revista que estava no chão e conta que mesmo não acreditando em aliens, ela acredita em fantasmas. Ao ouvir isso, ele começa a rir, dizendo que era impossível isso existir. E então ela se vangloria que sua avó é uma médium. Assim, os dois começam a discutir sobre o que é ou não verdade. E enquanto eles brigavam, as amigas dela viram a situação e se perguntavam se ela parou de procurar alguém parecido com Ken Takakura e foi atrás de um otaku. Como a discussão não estava levando os dois para lugar nenhum, eles decidiram competir. E então Momo disse que provaria para ele que fantasmas existem, enquanto o garoto iria provar a existência de aliens. Assim, quem perder será o serviçal do outro. Com isso, ele fez ela ir até um hospital abandonado, onde era um ponto em que algumas pessoas já viram OVNIs. Por ser um lugar assustador, ela estava com muito medo. Enquanto isso, ele foi até um túnel que foi fechado, onde muitas pessoas afirmaram na internet que viram um fantasma. Mesmo os dois falando com muita propriedade sobre os assuntos, nenhum deles viu a coisa que está defendendo, e Momo comentou sobre seu passado. Por sua avó ser uma médium, ela sempre teve que fazer um ritual de boa sorte antes de sair de casa, e ia até a escola desse jeito. Entretanto, os meninos começaram a zoá-la por causa disso. Porém, o pior dia para ela foi quando o garoto que ela gostava também tirou sarro daquilo, o que a fez odiar a sua avó. Momo estava sem falar com ela até pouco tempo, e disse ficar irritada quando tiram sarro de sua família. Foi assim que ela percebeu que não estava tão brava por o garoto que ela gosta ter zoado ela, mas sim por ele ter tirado sarro de sua avó, pois ela a ama muito. Momo disse acreditar em sua avó, por isso defende tanto a existência de fantasmas. Assim, ela pergunta o motivo dele acreditar em aliens. Porém, o garoto respondeu que apenas acredita por gostar desse assunto. Eles estavam começando a gostar de conversar um com o outro, até que ele encontra algumas pegadas de sangue no chão, e ao olhar para frente vê um fantasma. O espírito tinha a aparência de uma velha e disse que o deixaria fazer algo com ela se ele desse a sua banana. Dessa forma ele começou a correr sem parar, porém o túnel começou a parecer muito maior. Momo contou para ele que aquela fantasma é conhecida como Vovó Turbo, e se ele perder para ela em uma corrida, a velha irá o amaldiçoar. Quando ela o alcançou, a ligação caiu, porém Momo também estava com problemas, pois os aliens apareceram. Após capturá-la, eles falaram que vieram do planeta Serpo, e existem apenas machos na espécie deles, e então se reproduzem por clonagem. Porém, isso causou alguns problemas, e então para conseguirem fazer a reprodução de maneira biológica, precisam das bananas dos terráqueos. Eles planejam retirar o útero e a banana dela para estudarem. Isso deixou Momo desesperada, então tentaram usar telecinese na garota. Porém, antes de conseguirem o que queriam, o celular dela tocou. Quando um deles o pegou, um ser monstruoso saiu dele. Aquele é o protagonista possuído pela Vovó Turbo e ele queria a ajuda de Momo. Perdendo o controle mais uma vez para a vovó, ela queria ficar com a banana dos aliens e vemos a verdadeira forma deles. Com isso, uma batalha começou e no meio da confusão, o garoto contou que o motivo dele querer conhecer aliens é por acreditar que eles poderiam ser seus amigos, já que ele não tinha nenhum, o que lhe causou muito sofrimento até Momo aparecer e protegê-lo. Dessa forma ele se esforçou para salvá-la, o que não deu certo e estando com problemas, Momo se lembrou de uma conversa com sua avó, e graças a isso ela desbloqueou seus poderes psíquicos. Assim ela agradeceu sua avó e deu uma surra no alien, destruindo até mesmo a nave deles. Contudo, o garoto estava fora de controle, mas ela conseguiu fazê-lo voltar ao normal. Porém, a Vovó Turbo possuiu a banana dele, e enquanto ela a tiver, a maldição permanecerá. Com toda a confusão, o hospital foi explodido, e eles não conseguiam acreditar que tanto fantasmas quanto aliens existiam.
Além disso, para que a maldição não aparecesse, Momo precisava ficar com suas mãos apontadas para o garoto. Sabendo que tinha que derrotar o fantasma para recuperar sua banana e retirar a maldição, ele tentou voltar sozinho para o túnel e deixou suas roupas para Momo, porém ela não o deixou fazer isso. No entanto, quando estavam indo embora, ela notou que sentiu algo estranho em relação a ele, e quando perguntou o nome dele, descobriu que ele se chama Ken Takakura. Ela se recusava a acreditar que aquilo era verdade, e como o sonho dela era se casar com o Ken Takakura, mandou ele nunca mais dizer seu nome. Como ele gosta de ocultismo, ela começou a chamá-lo de Okarun. E como havia amanhecido, eles não poderiam enfrentar a vovó Turbo, pois fantasmas só aparecem à noite. Assim ela o levou para sua casa. Ao chegarem, quando passaram pela entrada, o corpo do garoto começou a queimar. E ela o salvou, então viu o amuleto que estava na entrada. Momo o retirou e Okarun conseguiu entrar. A avó dela não estava e quando ela tentou se trocar, parou de segurar a maldição, o que fez o corpo do garoto ficar descontrolado. Então ela precisou se trocar enquanto olhava pelo espelho e quando terminou, queria saber o que tinha no meio das pernas dele. E então quando ele olhou, viu que sua banana sumiu. Ele não mostrou para ela e depois de trocar de roupa, ele pediu desculpas por colocá-la naquela situação. Momo sabe que a culpa não era dele, então o tranquilizou. Porém, eles começaram a brigar mais uma vez, até que ouviram algo do lado de fora. Quando foi ver, ela percebeu que tinha retirado o amuleto, então sabendo que poderia se tratar de um espírito, ela planeja colocar o amuleto de volta no lugar dele. De repente o ambiente mudou e eles ficaram presos no lugar por várias paredes. Além disso, não podiam colocar o amuleto no local, pois o protagonista também estava lá e seria queimado por causa disso. O nariz dos dois começou a sangrar por causa da névoa venenosa, e um monstro gigante apareceu. Ele tem a aparência de um lutador de sumô e também estava atrás da banana deles. Okarun disse que aquilo era um alien que ele já ouviu falar, mas não fazia sentido, pois quando ele tocou a campainha, a música que tocou indicava o aparecimento de um fantasma. Com isso, eles entenderam que havia algo em comum entre fantasmas e alienígenas. Eles precisaram agir rápido e por um descuido de Momo, Okarun começou a se transformar, porém isso deu uma ideia para ele: usar o poder da vovó Turbo para enfrentar o alien. Desse modo, ele teve uma ideia e com a ajuda de Momo conseguiu uma nova transformação. Ele estava muito poderoso, porém muito desanimado. Assim conseguiu ferir o alien, mas em pouco tempo a transformação se desfez, pois era muito para o corpo de Okarun. Pensando em outro modo de vencer, Momo teve uma ideia. Como o monstro parecia um lutador de sumô, talvez seja derrotado com as mesmas regras da luta, ou seja, basta que a mão dele toque no chão. E então, usando a força restante que tinha, Okarun se transformou mais uma vez, e ao destruir uma das pernas do alien, ele tocou com a mão no chão. Porém, ao trapacear, ele ficou em pé, e começou a bater muito na garota. Mesmo assim, ela continuou tentando conter a maldição de Okarun e prometeu para ele que acabaria com aquele trapaceiro. Ela começou a provocar o alien, o qual não parou de atacá-la, mas era isso que Momo queria. Assim, tendo feito um buraco na parede, ela puxou Okarun e, usando o amuleto na entrada, colocou fogo no alien. Eles voltaram para o mundo deles e ela percebeu que o cabelo do garoto estava muito melhor. Porém, como estava esgotada, acabou desmaiando, e a maldição de Okarun saiu do controle, estando prestes a atacá-la. A cena corta para uma mulher em um programa de TV. Ela é uma médium e estava tentando adivinhar sobre a vida de um jovem famoso, porém errou sobre tudo. Enquanto voltava para casa, o taxista perguntou se ela realmente tinha poderes, o que a deixou brava e ela saiu do carro. De volta para os protagonistas, quando ele estava prestes a machucar Momo, um prego o acertou. O nome dela é Seiko e ela é a avó de Momo. Eles lutaram, mas ela deu uma surra na vovó Turbo usando uma barreira e um taco de beisebol especial. Mais tarde, a garota acordou e estava muito preocupada com Okarun. Porém, ao ir procurá-lo, perguntou sobre o garoto para sua avó e ela disse que o eliminou. Seiko estava se fazendo de difícil, pois sua neta dizia que ela era uma médium falsa. Porém, depois que Momo pediu desculpas, ela disse onde Okarun estava. Ao chegar, o garoto estava comendo tranquilo e ficou muito feliz em ver que ela estava bem. Quando Seiko apareceu, Momo contou a situação, mas a avó não acreditava na existência de aliens. Seiko contou que eles se meteram com alguém muito perigoso, pois a vovó Turbo é um yokai que causou problemas no país inteiro. Ela avisou sua neta para não lutar contra esse monstro, e disse para esquecer o garoto. Porém, pensando que Ken Takakura faria em uma situação dessas, Momo disse que não podia desistir de Okarun. Dessa forma, Seiko contou sobre o modo de vencer: fazer um pega-pega contra a vovó Turbo, pois como ela confia demais em suas pernas, talvez eles tenham chance. Contudo, o território do espírito é toda a cidade de Shono, e então precisarão atraí-la para fora da cidade, onde ela terá menos poder.
Momo perguntou o motivo de não usarem o mesmo amuleto que tem na entrada da casa, porém Seiko explicou que as barreiras dela pegam emprestado os poderes dos deuses que moram naquele território, ou seja, saindo daquela cidade ela não pode usar seus poderes. Com isso, o treinamento deles para vencer a Vovó Turbo começou, onde Ocaron treinará seu corpo e Momo seus poderes psíquicos. Depois deles conversarem, descobrimos que Seiko não tinha errado nada sobre aquele idol. E no dia seguinte, Ocaron precisava muito ir ao banheiro, porém Momo precisava ficar olhando para ele para a maldição não aparecer. Seiko perguntou como ela estava controlando a maldição, e a garota explicou que conseguia ver uma aura em volta de Ocaron. E então, quando ela a esmaga, a aura diminui. Ela mencionou que quando seus poderes despertaram foi algo muito mais impressionante, porém ela não sabe fazer isso de novo. A avó disse para ela fechar seus olhos, pois o único problema é ela depender demais de sua visão, e então deveria usar seus outros sentidos. Ela não conseguiu na primeira tentativa, e como não conseguia mais se segurar, ele correu para o banheiro e Momo teve que olhar o garoto se esvaziar. De repente a Vovó Turbo apareceu, dizendo que não iria mais esperar por eles. E então, ameaçando matar todos, disse para os dois irem para o túnel naquela noite. Durante a noite, Seiko deu trajes especiais para os dois, e antes deles partirem, ela abraçou sua neta e pediu para que ela não morresse. E no trem, vemos que Momo estava furiosa, pois a yokai ameaçou alguém que ela ama muito. Por não se sentir confortável com aquelas roupas, Momo decide trocar no trem, dizendo que não consegue se animar se não estiver com roupas que gosta. Chegando no túnel, eles ficaram com medo, mas ao entrarem viram uma cabeça gigante impedindo que eles avançassem. Ao olharem para trás, a cabeça da Vovó Turbo estava os olhando. Momo tentou atacar, mas não foi efetivo. Com isso, usaram a transformação de Ocaron. Porém, a velha devolveu a banana dele, fazendo seus poderes sumirem. Quando ela estava prestes a comer os dois, Momo perguntou se ela estava com medo de perder em uma corrida. Assim, a yokai aceitou o desafio. A garota disse as regras, onde a Vovó Turbo precisará contar até 10 minutos para começar o pega-pega. E enquanto eles tentam sair da cidade, a velha aceitou, porém quando começou a contar, eles perceberam que ela pretendia trapacear na contagem. E antes que eles conseguissem sair do túnel, Momo foi pega. Quando Ocaron estava prestes a ser pego, fez algo com a velha que eu não posso comentar aqui. E como ela não conseguia tocar nele por causa do traje, teve que possuir o garoto mais uma vez. Mesmo estando presa e sem visão de Ocaron, Momo conseguiu sentir a maldição e usou seus poderes para ajudá-lo. Porém, quando tinha conseguido prendê-la, um caranguejo gigante apareceu para persegui-los. Usando o poder dela, Ocaron se transformou e a perseguição continuou. Correndo para uma fonte termal, Momo conseguiu jogar água quente no caranguejo, o que o fez ficar duro demais para continuar atacando. No entanto, ao sair do local, diversos espíritos amigos da Vovó Turbo apareceram para ajudá-la, em busca de impedi-los de sair da cidade. Sem outra escolha, Momo disse para Ocaron usar seus poderes mais uma vez, e trabalhando juntos, eles conseguiram ir para longe, até que ela teve uma ideia. Por terem caído de um lugar muito alto, Momo soltou a yokai. E então a Vovó Turbo se libertou e, para acabar de uma vez com os dois, se fundiu com um caranguejo gigante. Entretanto, Momo ainda tinha um plano, e então se segurou em um trem que estava passando. Porém, a velha conseguiu alcançá-los, e era isso que a garota queria, pois no fim da cidade estava a sua avó. E então, quando passaram para o outro lado, que estava cheio de amuletos, a Vovó Turbo foi derrotada e Momo viu os corpos de várias garotas. Seiko contou para sua neta que aquelas meninas foram violentadas e descartadas naquele túnel, ou seja, não viraram um espírito maligno porque queriam. Basicamente, a Vovó Turbo sempre aparecia onde uma garota teve uma morte injusta, ou que eles não sabem o motivo, porém acreditam que ela possa estar tentando consolar as garotas que não conseguiram ir para o pós-vida. Entretanto, os mortos não devem atacar os vivos, e por isso os médiuns precisam agir. De volta para a casa delas, tudo voltou ao normal, e Seiko queria ver se a banana de Ocaron voltou mesmo. Porém, ele não queria mostrar para ela e teve que correr. No dia seguinte, ele estava muito feliz em ver Momo mais uma vez, porém não sabia como ela iria tratá-lo na frente de todos. E então tentou ignorá-la, mas a garota não deixou. Eles conversaram sobre tudo o que aconteceu, e Ocaron estava muito feliz, porém logo voltou para sua vida normal. Tanto ele quanto Momo não conseguiam parar de pensar em tudo o que aconteceu, e queriam muito conversar um com o outro sobre alienígenas e fantasmas. Por causa disso, no intervalo, eles procuraram um pelo outro, mas tiveram muita dificuldade para se encontrarem. Contudo, enquanto estavam sentados se perguntando onde o outro estava, perceberam que estavam mais perto do que imaginavam, pois quando estavam distraídos se esbarraram um no outro, ocasionando um beijo acidental. A situação ficou muito esquisita por causa disso, ainda mais quando as amigas dela apareceram e comentaram sobre o beijo. Entretanto, os dois começaram a discutir.
dizendo que nunca se beijariam e saíram bravos um com o outro. Mesmo assim, Okarun ainda queria muito conversar com sua amiga, porém ao ir ao banheiro percebeu que algo estava errado. Ele correu para pedir ajuda para Momo, mas ela estava brava com ele e o mandou ir embora. E então, vendo que ela estava cercada de outras garotas, Okarun entendeu que ela tinha vergonha de ser vista perto dele. Na hora de ir embora, ele esbarrou em uma garota, a qual o tratou muito bem, e Momo viu tudo isso. Porém, quando aquela garota saiu de perto dele, começou a falar muito mal de Okarun para uma amiga. Dessa forma, Momo ficou muito brava e usou seus poderes para jogar uma bacia na menina. Assim, abraçando o braço dele, começou a falar muito bem de Okarun enquanto olhava para ela. Voltando para casa, ela pediu desculpas para ele pelo modo que agiu, e quando fizeram as pazes, ele contou sobre o problema que tinha. A banana dele voltou, porém suas bolas não. Momo achou isso muito engraçado, e Seiko disse que era por isso que ela queria ter visto. Olhando para o interior do garoto, ela descobriu que ainda tinha algo nele. E então, usando o boneco de gato como um talismã e os poderes de Momo, tiraram o fantasma de dentro dele. De repente, o boneco começou a fugir. E graças ao seu treinamento, Momo o encontrou, e eles descobriram se tratar da vovó Turbo. Antes de ser apagada, ela conseguiu entrar no corpo de Okarun, porém não tinha poder para fazer nada, e estava esperando ficar mais forte para sair e matar todos. Entretanto, eles não podiam eliminá-la, pois se fizerem isso, as bolas dele nunca mais irão voltar. De repente, o protagonista se transformou, o que não fazia sentido, já que o fantasma saiu dele. No entanto, Seiko explicou que apenas a consciência da vovó Turbo saiu dele, e então o poder espiritual dela ainda está em Okarun. Depois de Seiko bater um pouco na vovó Turbo por tê-la ofendido, Momo conversa com a yokai, e comenta que não a odeia depois que ouviu sobre as garotas, e então queria ficar de boa com ela. Desse modo, fez um acordo com a vovó Turbo. Se ela devolver as bolas de Okarun, eles devolvem os poderes dela. Ela aceitou, porém ainda tinha um pequeno problema. Ela perdeu as bolas e não sabe onde estão. A vovó Turbo contou que as bolas estão envolvidas em uma membrana de energia espiritual dela e possuem um brilho dourado. Mesmo procurando muito, eles não encontraram nenhuma das duas, e ela revelou que aquilo atrai espíritos, yokais e essas coisas. Como ela não estava ajudando nada e disse para eles se virarem, os dois começaram a chutar a yokai. No dia seguinte, na escola, ao chegar na sua sala, alguns garotos apareceram para perguntar para Okarun se ele estava namorando com Momo. Quando Okarun disse que não, os garotos pediram para ele apresentá-la para eles, pois ouviram falar que ela dorme com qualquer um. Ao falarem isso, ele ficou irritado e perguntando quem espalhou esse boato, Okarun se transformou, o que deixou todos com medo. Depois de sentar em seu lugar, a vovó Turbo apareceu para falar com ele. Okarun a levou para um lugar sem pessoas, e ela tentou convencê-lo a deixar entrar dentro dele de novo, pois viu que ele não tinha ideia como controlar seus poderes. Okarun não aceitou e Momo apareceu, porém ele não conseguiu contar o que estava acontecendo, pensando em como ela é bonita. Como a garota não entendeu o motivo dele estar se afastando, começou a persegui-lo. E mais tarde, na sala de aula, uma amiga de Momo contou para ela que Okarun entrou em uma briga para defendê-la. A cena corta para Aira. Ela se acha a mais bonita do colégio, porém depois do que aconteceu por estar com muita raiva de Momo, ela começou a espalhar vários boatos sobre a garota, acreditando que ela é um demônio, pois viu os poderes de Momo e acreditou se tratarem de asas demoníacas. Ela começou a ver essas coisas recentemente e por isso acredita ser a escolhida. Porém, apenas consegue fazer isso por estar com uma das bolas de Okarun. No dia da batalha no trem, a bola caiu na cabeça dela e agora, pegando alguns itens, ela planeja exorcizar Momo. E a vovó Turbo estava vendo tudo isso. E enquanto os protagonistas comiam, conversaram sobre um espírito que apareceu, o que pode significar que a bola está na escola. A vovó Turbo contou que a bola dourada pode dar poderes para as pessoas, como o de conseguir ver fantasmas. Porém, se as pessoas conseguem vê-los, eles também conseguem enxergá-los. E então provavelmente quem estiver com a bola será atacada. Na hora de ir embora, Aira parou os dois e disse que queria conversar a sós com Momo. Mas quando ela saiu, a yokai avisou sobre algo. Em um local abandonado, as amigas de Aira apareceram e amarraram Momo para o exorcismo. Porém, ela mandou as duas voando com seus poderes. Momo descobriu que ela estava com a bola, e quando Okarun apareceu para tentar avisar sobre o perigo, foi tarde demais, pois o espírito que estava na escola chegou, e pegou Aira dizendo ser a mamãe dela. Okarun tentou lutar, mas acabou sendo engolido, e o fantasma ficou alegre de ter encontrado Aira, pois no passado a menina a chamou de mãe, o que a deixou muito feliz. Ela queria que a garota fizesse isso mais uma vez,
Momo estava com dificuldade para lutar com as mãos amarradas, e a vovó Turbo apareceu para contar que aquela era a acrobática sedosa, um yokai novo. Aira não entendia o que estava acontecendo, e quando chamou o espírito de monstro também foi engolida. Ela começou a dar uma surra em Momo, e queria que a garota a chamasse de mamãe. Porém, quando Momo a ofendeu, foi engolida. Dessa forma, a vovó Turbo teve que agir, e mandou que o espírito devolvesse os moleques. De repente ela começou a pegar fogo, pois engoliu parte do seu cabelo junto com Momo. E aquela cruz que estava com Aira era um isqueiro. Além disso, a vovó Turbo comentou que tudo isso aconteceu por ela estar no corpo de um gato da sorte. E então, não estando mais presos, estava na hora da verdadeira batalha começar. Ao ver Aira nas mãos deles, a yokai ficou enfurecida, então partiu para cima dos dois. Eles continuaram correndo até que Momo foi acertada. A única coisa que o Karun conseguiu fazer era fugir enquanto carregava a Aira. Porém, como a inimiga tinha vantagem naquele local, conseguiu acertá-lo. Contudo, Momo já esperava por isso e fez o garoto correr para usar o cabelo da yokai contra ela. Mesmo presa, ela conseguiu destruir as figas que estavam presas em seu cabelo. E então Momo usou seus poderes para segurar as pernas dela. Sem outra escolha, eles precisavam que o Karun desse o golpe final. Porém, o garoto não sabia como fazer isso, pois até agora a única coisa que ele fez com seus poderes foi fugir e não atacar. Dessa forma, como a inimiga estava quase se soltando, o Karun não teve escolha, assim com velocidade máxima se jogou na yokai e a derrotou. Após isso, o corpo dele parecia que iria explodir, e a vovó Turbo apareceu para perguntar se era aquilo que ele conseguia fazer com os poderes dela. Com a vitória contra a acrobática e uma das bolas de Okarun recuperada, eles começaram a comemorar. Porém, a vovó Turbo estragou o clima, dizendo que Aira estava morta. Ao contrário de Okarun, que tinha o poder da vovó, e Momo, que tinha poderes psíquicos, por isso não consegue resistir ao ser comida por um yokai. Não querendo aceitar isso, os protagonistas começaram a agir. Momo usou seus poderes para fazer massagem cardíaca na garota, enquanto ele fazia respiração boca a boca. A vovó Turbo disse que isso não daria certo. E então aquela yokai apareceu mais uma vez. Ela parecia muito triste com o que fez com Aira, e disse o modo de salvá-la, dar a aura dela para a garota. Como eles não acreditavam nela, a yokai rasgou sua própria boca, mostrando que não poderia mais comer nenhum deles. E ainda disse para esmagarem a cabeça dela com uma viga se acharem necessário. A vovó Turbo disse que a yokai não estava mentindo. E então, sem outra escolha, Momo usou seus poderes para transferir a aura da acrobática para Aira. Porém, com isso, as lembranças do espírito apareceram. Vemos ela se levantando em uma cama e voltando para casa. No caminho, ela viu um vestido rosa e quando chegou, recebeu o abraço de sua filha, o que a deixou muito feliz. A mulher tinha vários empregos e usava todo o dinheiro que conseguia para dar uma vida feliz para sua filha, onde nos seus momentos livres a ensinava a dançar balé. A garotinha retribuía o amor dado por sua mãe, e então sempre tentava ajudar. Mesmo sem dinheiro, elas eram muito felizes juntas. E com o pouco dinheiro que tinha, ela comprou aquele vestido para sua filha. Entretanto, esses dias felizes não duraram tanto quanto elas mereciam, pois certo dia vemos a menina chorando. Alguns homens apareceram e estavam batendo na mãe dela. Além disso, roubaram a menina e todo o dinheiro que tinha no apartamento. Ela se feriu muito tentando salvar sua filha, porém não foi o suficiente e ao acordar, ela correu de maneira desesperada em busca de sua criança. No entanto, ela não teve sucesso. E então, dançando balé em cima de um prédio do mesmo jeito que ensinava sua filha, ela deu seu salto final e tirou sua própria vida. Por causa de tudo que houve, ela se tornou um yokai, porém não conseguia se lembrar do que aconteceu, apenas que tinha perdido algo importante. E foi nesse instante que Aira apareceu, a confundindo com sua falecida mãe. Com isso, todas as lembranças de sua filha voltaram. Assim, em busca de forças para proteger sua criança, seus cabelos cresceram e ela se tornou aquele espírito maligno. Aira voltou à vida e Momo estava chorando, pois viu tudo o que aconteceu. E então a yokai pediu desculpas para Aira, dizendo que não queria machucá-la e que se transformou em um monstro por não conseguir controlar suas emoções. O corpo dela estava se desfazendo e Momo estava desesperada para ajudá-la, porém a vovó Turbo disse que já era tarde demais. Além disso, como a yokai estava partindo com assuntos inacabados, não conseguirá descansar em paz. E então será como se ela nunca tivesse existido. Prestes a partir, a acrobata estava triste, pois não pôde dar à sua filha a vida que ela merecia. Assim, pensou que ela teria sido mais feliz se não tivesse nascido como filha dela. Dessa forma, ela estava se culpando por tudo,
Porém, do mesmo modo que a menina corria para abraçar sua mãe toda vez que a via, Aira a abraçou e, chorando, a chamou de mãe e disse que a ama e que ela foi a pessoa mais feliz do universo por causa dela. Com isso, o corpo dela se desfez e Aira jurou que nunca irá esquecê-la. De volta para casa, Okarun acha estranho ver as duas garotas que se odeiam comendo juntas. Então Momo quebra o silêncio e diz não entender Aira a odiar tanto por causa dela apenas ter jogado uma bacia na cabeça da garota. Contudo, Momo pede desculpas por isso, mas diz para Aira também se desculpar por ter tirado sarro de Okarun. No entanto, Aira diz que aquilo não era por causa da bacia, mas sim porque ela tem certeza que Momo é um demônio. A protagonista insistiu em dizer que não era um demônio, porém Aira disse que isso não é possível por causa daquela forma de Okarun, e por Seiko ser muito nova e bonita para ser a avó de Momo. A avó gostou da menina, então concordou que Momo é um demônio. Assim, as duas não paravam de discutir enquanto comiam. E quando ela foi embora, Seiko disse que irá torcer para ela acabar com o demônio. Entretanto, antes de realmente sair, Aira perguntou o motivo de Okarun tê-la ajudado antes. E quando o garoto disse que não tinha nenhum motivo e que apenas era o certo, Aira viu que ele ainda tinha o coração humano e jurou que o libertará do controle de Momo. Ao terem recuperado a bola dourada de Okarun, precisavam colocá-la onde devia, e o modo de fazer isso não foi nada bom para o garoto, porque a Fofó Turbo jogou naquele lugar como se estivesse em uma partida de beisebol. Com isso, a bola dele voltou, e no dia seguinte, na escola, eles estavam pensando que não tinham ideia onde estava a outra bola. E algo estranho aconteceu, Okarun não quis passar seu tempo com Momo. Ao se encontrar com suas amigas, elas perguntaram para a garota sobre Okarun. E então, pensando um pouco, Momo suspeitou que Aira poderia estar envolvida. E enquanto andava na escola pensando nisso, viu Okarun em cima dela. Voltando um pouco no tempo, vemos o garoto treinando. Ele quer ficar mais forte para conseguir lutar caso apareça outro monstro. E então estava fazendo isso no seu tempo livre. No entanto, enquanto treinava, Aira apareceu. Ela começou a confessar o seu amor por ele e tentou beijá-lo. Porém, Okarun a impediu. Mas ela não desistiu, e então ele precisou lutar com ela para não ser beijado. E foi assim que o garoto caiu em cima de Aira. Quando Momo viu isso, ficou furiosa e Okarun correu atrás dela. Porém, a garota não queria ouvir o que ele tinha para contar. Durante a aula, Momo estava muito triste pelo que aconteceu, e na aula de biologia estavam estudando sobre as lacraias do mar. E então ela gostou de ver o animal dando socos em algo, pensando que queria fazer isso em Okarun. E em sua sala de aula, Okarun estava pensando no que houve enquanto treinava. Porém, o chão ficou cheio d'água e todas as pessoas sumiram. No lado de fora, ele encontrou Aira e ambos não sabiam o que aconteceu com as outras pessoas da escola. Ele procurou por Momo, mas não a encontrou. E vimos que ela estava com problemas, pois um monstro acabou de encontrá-la. Com um raio laser, ele tentou acertar Momo. Porém, por estar abaixada, ela não foi atingida. E enquanto isso, os outros ouviram o barulho da explosão. E Okarun contou para Aira que algo parecido com aquilo já tinha acontecido com ele e Momo. Ao olhar para o lado, eles viram um alienígena boxeador pronto para atacar, mas Okarun conseguiu desviar do golpe. De repente, aqueles aliens gigantes apareceram e acertaram Okarun. Dessa vez, o alvo deles é o garoto, pois eles estavam muito interessados no poder que viram da última vez. Contudo, quando Okarun estava prestes a perder sua banana, Aira apareceu para ajudá-lo com seus novos poderes. Como Aira tinha poderes, os aliens também ficaram interessados nela, e Okarun não fazia ideia do que estava acontecendo. Quando ela tentou atacar, o alien a acertou junto de seu aliado, o qual tentou atacá-la várias vezes sem sucesso. E enquanto isso, como perdeu suas roupas, Okarun estava em busca de algo para vestir, e foi atingido pela confusão. Depois de acertar um dos inimigos, Aira foi para cima do alien, porém foi atingida por causa disso. Eles planejavam pegar a banana dela e a garota estava em desvantagem. Assim, mesmo sem roupa, Okarun se transformou, mas isso não foi o suficiente para assustar os inimigos que conseguiram prender os dois. Okarun estava sendo atingido pelo alien boxeador, porém conseguiu contra-atacar e descobrimos que foi graças a Momo. No entanto, quando ela se distraiu por Aira chamar Okarun pelo seu nome, eles foram pegos por aquele golpe mais uma vez. E como o alien boxeador não conseguia mais lutar, um dos outros fez uma modificação nele, o deixando muito mais rápido e poderoso. Eles estavam na pior até Momo bloquear o ataque psíquico dos aliens. E como se estivessem dançando, os outros dois conseguiram lutar muito melhor. De repente, as paredes e o teto viraram água e Momo sabia do que se tratava: o monstro do lago Ness. Okarun ficou muito animado ao ver aquele monstro, e quando um dos aliens a chamou de incompetente por não ter eliminado Momo, Ness o matou rapidamente. Como se aquilo não fosse bastante, o alien boxeador também estava atacando,
e ele se parecia com uma lacraia do mar, porém não conseguia respirar embaixo d'água. Okarun tentou atacar, porém ele afundou e começou a correr no fundo, o que o fez descobrir que a vovó Turbo não sabia nadar. Com sua transformação sendo inútil, a única coisa que restava para eles era fugir. E como Aira tinha sido atingida e precisava de ajuda, Okarun decidiu ser a isca para que Momo a resgatasse. Entretanto, Momo não aceitou e vemos que ela ainda estava muito brava pelo que tinha acontecido mais cedo. Dessa forma, ao tocar na mão dela, Okarun disse que era tudo mal entendido e prometeu explicar tudo depois que saíssem daquele problema. Depois de desviarem de um ataque, Momo teve uma ideia, e então usou seus poderes para usar Okarun como se fosse um barco. E indo até Aira, conseguiram resgatá-la. E enquanto isso, o alien boxeador percebeu que só um dos seus chefes ainda estava vivo por causa do monstro descontrolado. E o alien não teve outra escolha a não ser se fundir com o monstro do Lago Ness. Dessa forma, o grupo dos protagonistas estavam em perigo. E quando tentaram contra-atacar, descobriram que o alien boxeador também tinha se fundido com os outros dois. Aira quase morreu por causa disso. E quando Momo parecia que seria atingida, ela usou seus poderes para tirar toda a água em volta deles. Por causa do alien ter se fundido com um boxeador que é semelhante a uma lacraia do mar, ela sabia que ele não conseguia socar na mesma intensidade fora da água, e pelo impacto os braços foram destruídos. Mesmo assim, o alien usou sua boca para atacar Momo, e então Aira o pegou. E usando o cabelo como se fosse uma rampa, Okarun foi com tudo e eles venceram a batalha. Desse modo, eles voltaram para a escola sem roupa e molhados, o que os outros alunos ficaram em choque ao ver. Ainda mais quando Aira se juntou a eles para fugirem de lá. Pelo que aconteceu, a enfermeira da escola chamou os três para sua sala para perguntar se eles estavam sofrendo bullying. No entanto, quando outro professor apareceu para falar com ela, a mulher ficou com raiva e deu uma lição nele por ter a interrompido. Momo e Aira estavam muito boladas por toda a escola terem visto ela sem roupa. Como Aira também conseguia se transformar, Okarun percebeu que ela também era um alvo. Momo se perguntava o motivo dos aliens ainda não terem invadido a Terra, e então Okarun teve uma teoria, que eram os yokais e fantasmas que estavam impedindo os aliens de invadirem. Por causa disso que eles estavam abduzindo humanos com poderes especiais. As garotas não entenderam muito bem a situação, porém estavam se preocupando mais por causa de toda a escola terem visto elas assim. Aira pensou em colocar toda a culpa em Momo, o que a garota estava nem aí. Quando ela saiu, Momo quis saber o que tinha acontecido na hora do almoço, e então Okarun explicou que Aira tinha tentado beijá-lo à força. Ele também contou que estava treinando para ficar mais forte, e queria manter isso em segredo para ela achar que ele era um cara legal. Momo gostou de ouvir isso e começou a provocá-lo. Quando rolou um clima entre os dois, as amigas dela apareceram para perguntar o que houve. Uma das amigas dela disse que já sabia de tudo o que estava acontecendo, que Okarun estava sendo disputado por Aira e Momo, e elas estavam lutando sem roupa pelo amor dele. E enquanto isso, como é muito famosa na escola, vários alunos estavam tentando apoiá-la. Porém, quando uma das garotas disse que tudo era culpa de Momo, Aira não deixou isso ficar assim, e contou que foi ela que estava espalhando os boatos ruins sobre Momo. Dessa forma, ela disse para todos não falarem mais mal de Momo, e foi embora chorando pelo fim de sua popularidade. De repente, Momo apareceu para conversar com a garota. Ela entendeu que Aira não tinha falado mal dela, e para atrapalhar a conversa, aquele alien boxeador apareceu. Contudo, ele estava fraco demais e não conseguia parar de chorar. Na realidade, ele estava fazendo aquele trabalho para ter dinheiro para sustentar o seu filho. Quando acordou, ele estava na casa de Seiko. Porém, ela não acreditava que ele era um alien, mas sim um kappa. Ao ver que os humanos estavam cuidando tão bem dele, o alien começou a chorar e prometeu que não tentaria mais machucar nenhum deles. Durante o jantar, todos estavam brigando por causa da comida, e depois disso o alien explicou sua história. O filho dele está muito doente, toda vez que vai ao banheiro ele perde sangue, por isso o alien precisa de muito dinheiro. A esposa dele também morreu dessa doença, e ele se sentia um fracasso por não conseguir ajudar ninguém. Pensando em ajudar, Okarun ofereceu a sua banana pro alien, mas isso não iria resolver a situação. Chorando, o alien agradeceu pela ajuda e quando estava indo embora, Seiko comentou que o sangue do alien fedia demais. O sangue dele é um líquido branco, então ela descobriu que se tratava de algo muito semelhante ao leite. Com isso, Seiko teve uma ideia, dar uma vaca para o alien boxeador conseguir ajudar seu filho. Assim como uma cena clássica de uma vaca sendo abduzida, o alien foi embora. Mais tarde, como o uniforme deles tinha sido destruído, eles pediram uniformes novos para Seiko. Porém, ela aceitou comprar apenas para Okarun e Aira. Para comprar para Momo, ela obrigou a garota a imitar o personagem de um anime até ela ficar satisfeita. De repente, alguém tocou a campainha e quando Momo atendeu,
Okarun descobriu se tratar do amigo de infância e primeiro amor de Momo. O protagonista ficou em choque ao descobrir isso, e pela aparência do garoto achava que se tratava de alguém muito legal. No entanto, logo de cara vemos se tratar de um idiota. O nome dele é Jin, e a partir daquele dia morará com elas naquela casa. Isso deixou Momo e Okarun em choque, e como sempre Aren entendeu errado a situação, acreditando que era mais um dos planos malignos de Momo. E estando tarde, Okarun disse que iria embora, porém conseguimos ver que o garoto estava muito triste. Entretanto, Momo não o deixou ir embora sem se despedir direito, e o fez dizer até amanhã. Sozinha com os dois, ela quis saber o motivo de Jin ter ido morar lá. Então Seiko contou que os pais dele estão internados no hospital. Jin não parava de elogiar a avó de Momo. Assim, ela estava o mimando bastante. Mais tarde, enquanto conversavam, o garoto disse estar arrependido de zoar Momo na época do fundamental. Agora ele também conseguia enxergar fantasmas, pois quando se mudaram para uma casa na floresta, ele sentiu que tinha algo esquisito lá. Porém ninguém acreditava nele, até que algo assustador apareceu e a saúde dos pais dele começaram a piorar. Com isso ele pediu a ajuda de alguns médiuns famosos, mas 5 dos 3 tiraram suas próprias vidas. A última pessoa que foi recomendada para ele foi Seiko. Por isso Jin estava lá e ele pediu desculpas para a garota. Ela disse que sua avó era forte e daria um jeito no fantasma. Porém, Seiko falou que não faria nada, pois seus poderes só funcionam na cidade de Kamigoi, ou seja, o trabalho de destruir o fantasma será de Momo. Além disso, isso pode estar envolvido com a bola dourada, e Seiko prometeu comprar para ela quantos uniformes quiser se resolver essa situação. Jin trocou de escola e foi para a mesma turma de Momo, onde as garotas o acharam bonito e todos os garotos o odiaram. Como é um idiota, Jin não parou de falar besteiras, dizendo que eles moravam juntos e que eram um casal com um relacionamento aprovado pelos pais deles. No entanto, uma das amigas o impediu, falando que Momo já tinha o Okarun, o qual estava muito desanimado na sua sala de aula. Ele não parava de pensar no fato de Jin ter sido o primeiro amor de Momo, e tinha medo que eles começassem a namorar, porque isso poderia fazê-la se afastar dele. Tentando não pensar nisso, no intervalo Okarun focou em seu treinamento, até que Momo apareceu. Ela estava lá para vigiá-lo, com medo que algo estranho acontecesse de novo. Porém, logo em seguida Jin apareceu. Ao ver os dois se dando bem, Okarun ficou ainda mais desanimado e saiu de perto deles, porém o boneco anatômico começou a correr em sua direção. Quando Momo iria pará-lo com seus poderes, Jin tentou ajudar. Porém, isso fez os dois caírem no chão e ela percebeu que o manequim estava com a bola dourada. Ela tentou segurá-lo, mas acabou sendo arrastada por ele. Assim, Okarun usou seus poderes e conseguiu salvar os dois. Trabalhando juntos, eles pararam o manequim. Porém, se desmontando, ele conseguiu fugir e não parava de correr. Graças a Momo, eles conseguiram encontrá-lo, pois ela estava com o coração dele e ficou o apertando para ouvir de onde o manequim gritava. Eles estavam no ferro velho e quando ouviram uma voz feminina, o manequim começou a procurar por algo. Lá estava o amor da vida dele, uma boneca anatômica que foi jogada fora por estar velha. Ao ver essa situação, Okarun pensou sobre o que sente por Momo. E do mesmo modo que o manequim não desistiu de sua amada, ele não desistirá de Momo. Em busca de ajudar o manequim, eles levaram a namorada dele para a casa de Seiko e imploraram que ela a deixasse ficar lá. Basicamente, eles querem um lugar seguro para a boneca, em troca o manequim prometeu ficar na escola sem fazer nenhuma confusão, contanto que ele possa vê-la às vezes. Além disso, na realidade o manequim não estava com a bola de Okarun, mas sim um enfeite de Natal dourado. Depois de brigarem um pouco, Seiko aceitou, e Jin estava impressionado com o poder dos outros dois, tanto que ele ficou com inveja, dizendo que também queria um poder daqueles. Ao ver os dois conversando como se fossem um casal, Okarun ficou com ciúmes e se lembrou do que o manequim disse. Desse modo, ele tentou imitar Jin e, como uma forma de se declarar, cantou uma música para Momo, o que ninguém entendeu e Jin cantou junto com ele por achar que estavam apenas se divertindo. Enquanto preparava a janta, Seiko disse para Momo que ela passará o fim de semana na casa de Jin. Assim como Okarun achou isso estranho, ela explicou a situação. Querendo que Jin voltasse logo para casa e saísse de perto de Momo, Okarun já queria resolver o problema com a assombração da casa do garoto. A cena corta para alguns estudantes na escola. Eles planejavam fazer o jogo do copo, porém quando menos esperavam, levaram um susto por causa do manequim correndo na direção deles. Infelizmente, enquanto corria igual um desesperado no meio da rua, o manequim foi atropelado e vemos que Momo estava esperando por ele junto com a boneca anatômica. Entretanto, o idiota só apareceu quando o dia amanheceu, e ao abraçá-la ela disse que o ama. Ao acordar, Momo viu os dois se beijando e percebeu algo ruim.
que o boneco anatômico queria visitar sua amada todas as noites. E enquanto isso, vemos que Jin estava com problemas, pois ele não conseguia dormir por causa daquele monstro. Com o fim de semana chegando, os três viajaram para a casa de Jin, e como os amigos de infância ficaram conversando sobre coisas que só eles sabiam, Okarun ficou com ainda mais ciúmes, se sentindo muito mal com esse sentimento. Dessa forma, ele pensou em um jeito de monopolizar completamente a atenção de Momo. Assim começou a contar a história de um alienígena. Mas como Jin ficou muito interessado nisso, Okarun percebeu que também poderia conversar sobre as coisas que gosta com Jin, o qual já o considera um amigo. Ao chegarem na cidade onde Jin mora, vemos que as pessoas de lá eram muito estranhas. E depois de subir uma escada gigantesca, chegaram na casa e aquelas pessoas esquisitas também estavam lá. Mesmo olhando todos os cômodos, Momo não encontrou nada diferente, e suspeitou que o fantasma estava se escondendo. Como estava muito entediada, Momo foi tomar um banho nas águas termais e deixou o protagonista com Jin. Não tendo muito o que fazer, ele convidou Okarun para jogar bola. E enquanto faziam isso, Jin perguntou se ele gostava de Momo. Okarun disse que sim, e eles começaram a competir para ver quem gostava mais dela. Até que Okarun se lembrou do beijo que eles deram e ficou com muita vergonha. E enquanto isso, algo estranho estava acontecendo no banho de Momo. Vários homens muito esquisitos estavam entrando lá. Os dois idiotas ainda estavam brigando, até que Okarun viu algo muito estranho na casa, um cômodo que não deveria existir. Momo não sabia o que fazer e sabia que precisava ir embora logo, ainda mais quando eles começaram a se aproximar cada vez mais. Descobrindo que a parede era oca, Jin a quebrou, e ao mesmo tempo que Momo foi pega, eles viram que o local estava repleto de papéis muito estranhos. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Dandadan. Se querem que semana que vem eu traga a continuação, curtam e comentem muito aqui embaixo, pois assim saberei que devo continuar esse anime. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!